Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar do dado do PIB que saiu na semana passada. Veio mais um dado ruim. Pô, cara, de novo! Há um dado negativo de queda em relação ao trimestre anterior. O dado, no caso, é o dado do terceiro trimestre de 2021. Então a gente tiver uma pequena queda ali em relação ao trimestre anterior de menos 0,1%. Tá? Vou explicar o que é o PIB nesse vídeo, explicar por que esse número é importante, por que a gente precisa prestar atenção nele, porque não precisa prestar muita atenção. Que ele é mais um sinal de alerta hoje do que uma coisa para a gente ficar super focado. Bom, o que é o PIB primeiro? O PIB é o Produto Interno Bruto. Tá? O PIB é o valor de tudo que é produzido no país em determinado período. Então pega o terceiro trimestre aí de 2021, que é o número que a gente está falando, e aí pega, soma o valor de, sei lá, bicicleta, computador, telefone, passagem aérea, ingresso de cinema, todos os bens e serviços produzidos no país nesse período, você transforma tudo isso em dinheiro e soma. Isso te dá o valor do PIB do país. Tá? E o PIB também é a renda. Toda vez que você produz uma coisa nova, você gera um fluxo correspondente de rendas disso. Né? Então eu produzo uma bicicleta nova, eu tenho que pagar gente para produzir aquela bicicleta, pagar trabalhadores, eu tenho que remunerar o banco que emprestou dinheiro para o empresário da fábrica de bicicleta construir uma fábrica, eu preciso também remunerar os empresários, donos da fábrica de bicicleta na forma de lucros. Então tudo isso é uma renda que vem da geração desse produto novo. Então quando a gente soma um produto total da economia, também a gente tem uma ideia da renda total da economia. E no caso que a gente está falando aqui é a variação do PIB do terceiro trimestre de 2021 em relação ao período anterior. E a gente vê ali uma queda de 0,1%, tá? E a segunda queda seguida. Esse que eu diria que é o principal sinal de alerta aqui. Tá? Muito disso é flutuação de curto prazo, então a gente já tende a dar um desconto, mas é o segundo período seguinte, segundo trimestre seguinte, que você tem queda. Quando a gente olha em relação ao ano passado, o número não parece tão ruim. Tá? O número está acima de 4% o crescimento desse período, desse trimestre terceiro de 2021 contra o terceiro de 2020. Está na casa de 4%. Mas isso é porque o ano passado foi um desastre, né? O ano passado foi o ano da pandemia, a economia despencou e esse ano ela recuperou. Tá? Então o que a gente enxerga aí nos últimos períodos é o seguinte: a gente teve a queda ali principalmente no segundo e terceiro trimestre de 2020, aí a partir dali você vê uma recuperação na economia, uma boa recuperação, que vai até o primeiro trimestre de 2021. E a partir do segundo e terceiro a gente vê uma estabilidade. Tá? Então a gente vê números negativos, menos 0,4% no segundo TRI e menos 0,1% no terceiro TRI. Eu diria que isso é mais um sinal de estabilidade, porque essas coisas são medidas com erro. Tá? Então pode ter uma revisão aí, jogar esse menos 0,1 para 0,1 positivo, não vai mudar nada. Tá? Então eu não prestaria tanta atenção no número negativo em si, que acho que todo mundo ficou assustado com isso. Eu acho que esses números são mais um sinal de estabilidade, porque essas coisas são medidas com erro. Tá? Eu diria que, como o economista diz, está dentro do intervalo de confiança, do zero ali. Né? Então, eu acho que o PIB basicamente está estagnado nos últimos dois trimestres. Dá para ver ali que teve a recuperação, mas ela perdeu força bastante, assim, porque você vê basicamente sem crescimento nos últimos dois períodos. Eu acho que a gente conseguiu recuperar bem da queda da pandemia, mas não evoluiu a partir dali. Outro ponto relevante para a gente olhar no PIB é olhar dentro dos grandes setores. Né? Então, o PIB é o valor de tudo que é produzido, e a hora que você separa a produção, você separa em três grandes setores. Separei agropecuária, indústria e serviços. Tá? Serviços é o maior setor de longe. E a hora que a gente vê assim, diferenças enormes entre os setores. Então a gente olha para a agropecuária e vê uma queda gigante, tá? Uma queda muito forte ali. Só que a agropecuária é pequena no PIB. Então mesmo que tenha uma queda muito grande, não vai pesar muito. A indústria está basicamente parada e serviços cresceu um pouco. Tá? Então, na agropecuária, na hora que a gente olha, acho que tem duas coisas para prestar atenção ali, que teve alguma coisa ali que foi antecipação de vendas para o exterior, principalmente de soja, para aproveitar o preço mais alto. Então, estaria se refletindo agora num produto mais baixo nesse trimestre. Mas na hora que a gente olha para o ano, essas coisas deveriam se cancelar, não deveria ser muito importante. Tá?
Mas eu acho que o que é mais preocupante nesse número é que a gente já está pegando algum efeito da crise hídrica, tá? Que pega forte ali na agropecuária, né? Com a seca. Tá? E na indústria também, a indústria está basicamente parada, não teve nenhum crescimento, e ali provavelmente a gente já está pegando energia cara, a gente também está numa crise internacional de falta de insumos, com quebra das cadeias globais, isso aí provavelmente está prejudicando a indústria também. Tá? Então o que a gente mais esperaria nesse período, mesmo com esses setores assim tendo alguma dificuldade, é que o setor de serviços, que é o mais importante, de longe o maior da economia brasileira, ele estivesse se recuperando muito forte por causa da quebra das restrições à mobilidade. Só que, assim, está crescendo bem pouco, na verdade. Tá? Foi bastante decepcionante ali o valor dos serviços. Tá? Então, a gente esperaria que serviços ajudassem, mas aí não está acontecendo. Tá? Acho que uma coisa para a gente prestar atenção aí nos próximos anos é se teve alguma mudança de comportamento já dos consumidores. A gente tem alguma indicação dos Estados Unidos que a pandemia teve efeitos mais duradouros, no sentido de mudar o perfil de consumo, dos consumidores consumirem mais bens e menos serviços. E isso é uma coisa que está persistindo. E potencialmente até permanente nessa mudança de comportamento. Se essa mudança de comportamento persistir no tempo, a gente não vai observar uma recuperação tão forte no setor de serviços. Tá? E o setor de serviços se recuperar é super importante para absorver esse monte de desempregado que a gente tem, né? Essa enorme quantidade de desempregados, e é o setor que mais emprega. Tá? Mas assim, a gente está vendo ali, ainda assim, o setor patinar bastante. Eu acho que tem uma certa preocupação ali que se esse efeito que a gente teve é um efeito mais permanente mesmo, de mudança de comportamento, com as pessoas deixando de consumir serviços, tá? e passando a consumir mais bens, principalmente bens duráveis, que a gente vê o comportamento lá nos Estados Unidos, como a gente falou em vídeos passados aqui. Como eu estava dizendo, assim, teve esses dois números negativos seguidos, está todo mundo falando em recessão técnica. Tá? Por que recessão técnica? Porque seriam 2 trimestres seguidos de crescimento negativo do PIB. Isso aí configuraria uma recessão técnica. Assim, eu diria que é mais na estabilidade, como eu estava dizendo aqui. Os números não são tão baixos assim em relação ao zero. E assim, se tiver alguma revisão aí, vai colocar esses números no positivo, tem erro na estimação, então eu diria que o quadro geral é um quadro de estabilidade. E eu tendo a não olhar muito esses números de trimestre a trimestre, mas como a gente tem esse cenário de estagnação durante 2 períodos, acho que já começa a gerar um sinal de alerta. Tá? E outros indicadores, que a gente está olhando, indicadores de frequência mais alta, eles estão também sinalizando mal. E aí toda a expectativa para o futuro, para o ano que vem, é de crescimento baixo. Tá? Então, se essa tendência se persistir de crescimento zero ou quase zero, assim, o que era uma coisa de curto prazo, que tenderia a ser compensado por outros períodos, começa a pesar mais. Tá? E eu acho que o importante a gente olhar é períodos longos. Então, se a gente começar a ver sucessões de crescimento muito baixo, aí a coisa começa a pegar mais forte no nível da renda, no nível da renda per capita de longo prazo do país, que é o que importa no fim das contas, né? A gente tem um país ainda, não é um país rico, um país bastante desigual, então precisa crescer para incluir bastante gente. E assim, basicamente o crescimento parou, agora foi uma recuperação ali da pandemia e a tendência é que esse crescimento continue baixo aí nos próximos períodos. É um crescimento baixo que já vem de décadas, né? Mas para o ano que vem a perspectiva não é muito boa, né? Então o que a gente tem de indicações para o ano que vem, que essa perspectiva não vai ser muito boa, tá? Cenário externo, assim, a gente continua com esses problemas nas cadeias globais, então pode continuar aí com falta de insumo, prejudicando a indústria, tá? Crise hídrica deve se estender também, e aí a gente tem a inflação e o Banco Central subindo um juro forte, então a gente deve sentir os efeitos da subida do juro no crescimento no ano que vem, tá? Então tudo isso joga contra crescimento. E era todo esse cenário nebuloso que tem a ver com a política, que tem a ver com as contas públicas, que a gente olha para o ano que vem, a gente olha para a nossa classe política, basicamente estão querendo, dá a impressão que a única coisa que eles estão querendo é olhar para o ano que vem, que é um ano de eleição, e aí depois a gente vê o que faz com as contas públicas. Tá? Isso aí joga mais incerteza ainda, e hoje as pessoas olham e falam, quem vai querer investir com esse cenário todo nebuloso? Quem vai querer criar vagas de emprego com esse cenário muito nebuloso?
é muito difícil. Tá? Então, por conta de tudo isso, eu acho que assim, a hora que a gente olha para o futuro, não parece muito bom, não tem muita perspectiva. E assim, acho que já está, os números agora, principalmente nos últimos dois trimestres, já meio que estão antecipando essa tendência, que é uma tendência meio ruim aí para o próximo ano. E a gente, aí 2023, quem sabe, né? Quem sabe depois que passar a eleição. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço.